Fala pessoal, hoje eu vou avaliar para vocês o inglês de Bruna Marquezine. Bom, para quem não sabe, Bruna Marquezine é uma atriz que está no exterior e que recentemente lançou um filme em Hollywood que é o Blue Beetle, ou como trouxeram para o Brasil, Besouro Azul. E nesse filme ela interpreta o papel de uma brasileira rica que contrata um latino para trabalhar para ela. E na empresa dela tá tendo um problema no qual algumas pessoas querem transformar a empresa dela numa espécie de exército. E ela é contra armas, então ela vai tentar barrar essas pessoas. E aí tem toda uma história e tal, não vou dar spoiler, mas eu quero debater algumas coisas aqui sobre o filme e também sobre o inglês dela. Então eu vou mostrar para vocês uma entrevista dela, na qual ela tá falando com o parceiro dela do filme, o par romântico dela, e eu vou debater algumas coisas do inglês dela especificamente. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre o filme. Uma coisa que eu achei muito interessante do filme foi o fato de eles mostrarem um brasileiro no filme rico. Então, isso eu achei bem legal, assim, bem diferente do que se espera, né? Geralmente a gente espera a vida de um imigrante difícil, tal, como eles mostram no filme para a família mexicana. E quando eles mostraram um brasileiro, mostraram uma brasileira bem-sucedida e que o pai fundou uma empresa, tal. Eu achei isso bem legal. Outra coisa que eu achei interessante foi o fato de que eles fizeram questão de enfatizar que ela era do Brasil. Eles deixaram ela falar uma frase em português no filme e tal. Eu achei isso bem legal, porque o inglês que ela demonstra no filme é um inglês de altíssimo nível. Ou seja, mesmo que não falassem que ela é brasileira, você não saberia de onde ela é, a não ser que alguém chegasse ali e falasse, não, realmente ela é brasileira, ou que ela falasse uma palavra em português. Então, o inglês que ela demonstra no filme é um inglês de nível excelente, e inclusive um inglês que tem a ver com o personagem que ela está utilizando no filme, e não o inglês que ela usa no dia a dia, para vocês terem uma ideia de como o nível do inglês dela está alto. Uma outra coisa que eu gostaria de debater é o fato de que isso foi muito legal, ter a participação de uma pessoa num filme de projeção como esse, porque a gente não vê brasileiros participando de filmes assim. Teve uma época que o Rodrigo Santoro participou de alguns filmes, porém o inglês dele não é tão bom quanto o da Bruna Marquezine, e a Gisele Bündchen também participou e também não tem esse mesmo nível de inglês, e a gente via que os papéis deles ficavam sempre com poucas falas, poucas linhas, né? Enquanto que o dela, ela falou bastante no filme. Então eu achei isso interessante. Talvez tenha uma relação, né, entre a sua habilidade de falar inglês e a quantidade de papéis e a quantidade de linhas também que você vai falar dentro do papel. Então, futuros papéis para ela, com certeza podem aparecer, porque o inglês dela não limita ela de assumir esses papéis. Eu acho que, em relação ao sotaque, que é a primeira coisa que a gente vai debater, né, ela não tem praticamente nenhum sotaque. Mas se ela tivesse, não seria um problema. Por exemplo, o mexicano que contracena com ela, na vida real ele quase não tem sotaque. Porém, no filme, ele faz um sotaque forte de mexicano para que realmente fique clara a identidade dele. E eu acho que o sotaque não é uma coisa que atrapalha você. O sotaque só é um problema se você, na hora de falar alguma coisa, tenha interferência desse sotaque e as pessoas entendam outras palavras. Então, por exemplo, quando você vai falar um número e aí você fala uma árvore, por exemplo. Então, quando você começa a ter um sotaque muito forte que as pessoas não entendem o que você está falando, aí é o momento de você corrigir o seu sotaque. A gramática eu acho importante porque, como todo mundo trabalha com o mesmo sistema de gramática, se todo mundo usar a gramática da forma certa, todo mundo se entende. Então é uma forma de você seguir uma convenção e conseguir entender as outras pessoas. Mas não precisa ser uma polícia da gramática, do tipo, ai meu Deus, se eu falar errado, ninguém vai me entender, então não vou nem falar. Não, você deve falar. O primeiro passo é você conseguir ser entendido, e o segundo passo é você arrumar aí para perfeição. Agora vamos, sem mais delongas, para o vídeo da Bruna Marquezine falando inglês numa entrevista. Welcome back to another episode of the Lone Lobos Podcast. I'm your host, one half, Sholomari Dueña. I am the present half of the podcast today because my podcast host, my co-host, isn't here today. Jacob Scott Thomas Bertrand decided to ditch
Só para dar um pouco de contexto, apesar desse ser o host, né, desse podcast, dele apresentar o podcast, ele também é o ator que contracena com a Bruna no filme. He's on a trip to Italy, and therefore we needed a replacement. I was, yeah, I was kind of like looking around. Anthony wasn't available. Drew wasn't available. Who else? Mom said it wasn't available. Dad wasn't available. I asked Hikama. Hikama's in a business meeting right now. Usually he'd be able to attend. So we have the one and only Bruna Reismeier Marquezine. Então ele tá fazendo uma piada aqui, dizendo que o parceiro dele tá na Itália, assim como eu, e que ele precisava de uma pessoa para substituir, que ele tentou todo mundo, até a mãe dele, ninguém podia, então ele acabou chamando a Bruna. Uma coisa que eu acho relevante falar aqui é que nesse episódio todo, ele passa o episódio todo tentando chavecar a Bruna e ela tentando se esquivar dele de uma maneira educada. Eu achei isso um pouco zoado, assim, porque eles poderiam ter explorado questões muito mais legais, sabe? Tipo, como é a vida no Brasil, como que ela conseguiu chegar até aquele ponto e tal. E eles perderam muito tempo da entrevista falando sobre uma química que poderia existir entre os dois, mas que ela não vê. Falando sobre a opinião dela sobre ele, sabe? Coisas muito pequenas. Então, acho que poderia ter sido mais interessante. Poderiam ter falado sobre o filme, que é um primeiro filme debatendo a questão aí de imigração. Então, tinha muito assunto legal para falar e eles ficaram falando sobre coisas muito triviais, assim. Mas o que interessa hoje é o inglês, então vamos lá. No, thank you. I just can't believe Jacob's not here. He's not gonna be on the. Yeah, do you have any words for him? No, I feel disrespected. You feel disrespected, hurt. I mean, the audacity. The audacity. He should feel ashamed, if anything. Right. I thought we were friends. I can't. Então, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que a entonação dela é ótima. A pronúncia dos T's é uma das coisas que é a mais difícil para o brasileiro. Porque quando o brasileiro tenta falar inglês, a gente geralmente fala um T como inglês britânico, mas a gente fala um R como inglês americano, e aí fica uma coisa meio misturada, meio britânica, meio americana, meio brasileira. A gente costuma adicionar também algumas sílabas extras ao final de todas as palavras, e a Bruna não faz nada disso. Então, a forma como ela pronuncia é exatamente como um americano pronunciaria essas palavras. Muito legal. A gente vai estudar alguns casos em específico aqui. Nenhum desses que passou agora, mas vamos dar uma olhada. I can't believe this. Are you nervous? I'm shaking. I'm super excited. Okay, so we do have a little ritual here. Wait. I don't have any. Oh, cause I. Yeah, you got started I've been early. Drinking. Yeah, we are It's having almost finished. a bit of a. Almost done. Oh, sure. Yeah, here. Let's see. There you go. Perfect. Why are you nervous, if you don't mind me asking? Because we talk all the time. I mean, we have conversations every once in a while, and you seem Yes. pretty okay with those. Yeah. Okay. No, it's cause Like I get paid, so it's easier. yeah. So it's different. I think it's mainly because of the language. Mhm. Because I feel like I've told you about this. I feel limited when I'm speaking English. I feel like I'm not being like I'm being myself, but like a less interesting version of myself. Então aqui a gente tem a primeira coisa chocante. Ela, com esse nível de inglês, fala que não se sente confortável, não se sente confiante ao falar inglês e que ela não sente que ela expressa a si mesma. Eu não sei muito sobre como é a história dela com o inglês, eu não pesquisei isso ainda, mas o que eu saquei é que, assim como a maioria das pessoas, ela ainda não está confortável numa segunda língua. Porém, a hora que ela fala, tudo soa muito natural, a gramática é ok, super... Por exemplo, eu tô falando português agora e eu esqueço as palavras. Então é normal a gente esquecer. Porém, quando a gente esquece as palavras no nosso primeiro idioma, a gente não se sente culpado, a gente não fica assim, nossa, eu esqueci o português, eu não sou fluente. Mas quando a gente quer falar inglês, a gente acha que tem que ser perfeito.
porque é meu segundo idioma, tem que ser melhor que o primeiro. E não é verdade. Assim como você esquece palavras no seu primeiro idioma, está ok você esquecer palavras no seu segundo idioma. Assim como você comete erros de gramática no seu primeiro idioma, está ok você cometer erros de gramática no seu segundo idioma. E uma coisa muito louca que a gente não admite: eu não entendo inglês, oh meu Deus, não sou fluente. Então, não. Você é capaz de não entender português e ser fluente. Eu quero ver você entender isso aqui, olha. Só é mais exótico que qualquer detalhe. Nossa raiz é o trap life, baby, cê já sabe. Trip me deixou mais rico, poesia. Isso é só um detalhe, a vitrine é toda sua. Sabe que a simplicidade eu vou botar no show. Não preciso dizer que eu sou o melhor do jogo. Vivo prefiro chover, diz que não vem mais chuva. Sou baixo, volume 5, vontade de calor, libido. Verdade, isso é proibido e na vibe gostamos disso. Alucinada, como se vivesse um funk. Como se nada fosse capaz de cortar sua onda. Experiente, permanece presença instante. Nunca me incomoda, ela é como uma só fé. Enquanto os caras tão fazendo a onda do seu lado, como os fãs tão fazendo a onda. Experiente, permanece presença instante. Nunca me incomoda e por isso eu quero te ver quando acordar. Sente todo dia o seu sabor. Tá vendo? Então, mesmo no português, a gente não entende tudo. E aí, se você quer se julgar e quer ser perfeito, você vai ser menos perfeito e você vai errar mais, porque você está se cobrando demais. Então, eu diria para ela assim: Bruna, relaxa, teu inglês está mais do que ótimo e você não precisa de nenhuma perfeição ao falar inglês, assim como você não precisa de perfeição ao falar português. Vamos continuar. Well, I Because mean, sometimes I feel like I can't express myself the same way I can express myself in Portuguese. So that's why I get nervous. Because in Portuguese, I'm nicer, I'm faster, I'm funnier. And in English, sometimes it takes me a while. So well, we that's couldn't why tell. Então, por exemplo, ela fala que ela muda de personalidade no inglês. Isso ocorre mesmo, porque quando a gente vai falar inglês, a gente tem que mudar a nossa entonação, a gente tem que mudar a forma como a gente sente as coisas para se sentir como as pessoas daquela cultura sentem. Então, a sua personalidade é afetada pela sua conversação em outro idioma se você for fluente. E isso é mais do que natural. Não há razão para você ficar nervoso. É claro que ela tá ali e ela tá também pensando do tipo, nossa, tem milhões de pessoas me assistindo e tal. Então, isso acaba gerando um nervosismo extra também. Mas como ele mesmo falou, quando os dois conversam, ela consegue conversar em inglês e não ter problemas. Então, provavelmente seria também a presença das câmeras, na verdade? that's You're a why we're pro. having some sake. Yeah, we're having some sake. E uma última coisa que eu gostaria de comentar antes de começar a analisar o inglês dela é o fato de ela estar bebendo saquê para poder falar inglês. Quando eu comecei a falar inglês, beber me ajudava bastante. Então eu tomava alguma coisa, ficava relaxado e saía falando inglês. Não precisa disso, mas você precisa trabalhar o seu estado emocional para que você consiga relaxar, saber que está tudo bem. E aí, ao fazer isso, ao ligar o foda-se, você é capaz de realmente produzir o seu máximo naquele idioma. Agora a gente vai analisar alguns padrões de fala dela, que são bem próximos ou idênticos à fala nativa. Vamos lá. So it's not like the first time you laid eyes on me that was the first impression, or you made it, or my Instagram was your first impression? Ele tá perguntando para ela se ela teve alguma impressão antes de conhecê-lo pessoalmente, se ela foi lá no Instagram procurar a conta dele. No, I think I saw a picture or two. I wasn't like stalking or E aqui a gente tem um padrão bem legal pra gente estudar. I wasn't like stalking. Quando ela fala isso, ela usa like. Muitas pessoas, quando estão começando a estudar, elas acham que todas as palavras têm um significado. Porém, esse like e também alguns you know, right, ok, eles são o que a gente chama no inglês de fillers. E ela usa esses fillers com muita naturalidade. Então, basicamente, os fillers não têm significado. Eu posso eliminar essa palavra like e a frase continua tendo o mesmo significado. Então, ela falou assim: I wasn't like stalking you. Se você tirar o like e falar I wasn't stalking you, a frase fica mais clara e tem mais sentido. Você pode usar isso quando você fala, para expressar uma coisa mais relaxada, entendeu? E quando você ouvir, eu aconselho que você elimine os fillers, do tipo, se você, que nem eu tô falando aqui, do tipo,
Do tipo é um filler, não tem significado nenhum. Então, se eu tirar isso, eu consigo ainda entender o que a pessoa tá falando. Tipo, entender o que a pessoa tá falando. Então, eu conseguiria tirar o tipo e ainda entender o que a pessoa tá falando. A mesma coisa com o like. Se eu tirar esse like do meio das frases, eu entendo o que ela tá falando. É diferente de quando eu uso like como um verbo, né? Tipo, se eu falar assim, I like sports. Aí eu não posso tirar e falar I sports. Mas se eu falar assim, I like to practice like jiu-jitsu. Então, se eu tirar esse segundo like, que não é um verbo, e falar I like to practice jiu-jitsu, é muito mais claro, entendeu? Então, essa é a ideia. Quando você estiver ouvindo alguém falando, sempre pergunta sobre essas palavras que estão no meio, que não fazem muito sentido, se elas podem ser um filler. Se ela for, você tira e você consegue entender perfeitamente o que a pessoa está falando. No, Instagram wait, no, before. I wasn't Yeah. either. I don't give a fuck. I mean, I literally didn't care. I mean, Yeah. Yeah, first My impression. first impression. Well, we talked. Ela fica muito tempo pensando no que ela vai falar, olhando para cima, divagando, e eu acho que ela tá criando as frases porque ela não quer falar errado. Você não precisa fazer isso, mas se você for fazer, essa é uma boa estratégia, do tipo, criar uma pausa entre as coisas que você vai falar. Isso vai gerar mais efeito nas suas frases, e ao mesmo tempo você vai ter mais tempo para pensar, que nem eu tô fazendo agora. E você pode usar isso em português, você pode usar isso em inglês, em qualquer idioma. Se você der uma relaxada e começar a criar algumas pausas, você vai ter um inglês mais fluente do que se você ficar Isso é uma ótima estratégia que ela usa. talked about it. I was so nervous about the whole Aí ela usou uma conexão aqui falando we talked about it. E eu gostaria de enfatizar esse about it. Então, quando a gente está falando it no final das frases, a gente tende a conectar ele. Então, I like it. We talked about it. I know it. Know it. Então a gente sempre conecta e não fica assim. We talked about it. I like it. Não, entendeu? Então você conecta. Isso faz com que seu inglês fique mais natural. the situation that I barely remember things. I remember you were wearing sweatpants. Aqui uma coisa bem interessante. Quando você vai falar sobre o passado usando remember, você vai usar verbos com ing. Ela poderia ter falado I remember you wearing sweatpants, mas ela falou I remember you were wearing sweatpants. As duas são corretas, a primeira teria sido mais natural, mas as duas estão gramaticalmente perfeitas. Dang it. And I thought, yeah, he he got the part, right? E aí ela fala he got the part. A gente usa isso quando a gente está falando de uma audição. Se você foi aprovado, a gente fala oh, he got the part, or oh, I got the part. Alright? Então você conseguiu aquele emprego para ator. Eu não vou traduzir porque eu não trabalho com tradução, mas é bem interessante que ela usa os verbos da maneira correta. Então, por exemplo, a maioria das pessoas pensaria assim, essa pessoa conseguiu, e aí ela usaria o verbo conseguir, ao invés de usar o got para essa construção. Isso é o que a gente chama de chunks. Então, os chunks da língua são muito legais para você aprender e memorizar, porque eles vão fazer você escolher os verbos certos. E a Bruna, ela, na maior parte do tempo, faz essas escolhas certas. Eu vou deixar vocês ouvirem um pouquinho mais, vou fazer um último comentário aqui, e a gente vai para o fechamento. He has nothing to worry about. He doesn't. He really. Dang, I was just so lax. You're like, wow. Yeah. And you were having a conversation with the director, and I was just so in my own head and overthinking. I was in my head. Então a gente usa isso quando a gente quer expressar que a gente estava sentindo insegurança. E é uma expressão bem natural e bem americana. Eu gostei muito que ela usa muitas expressões como essas. A gente chama isso de idioms. Então, muito legal, gente. Eu acho que a Bruna tá de parabéns.
Eu acho que ela pode começar a trabalhar em mostrar mais a nossa cultura. Eu espero que ela consiga mais papéis como este e que ela tenha aí muitas bênçãos na vida dela, porque ela está fazendo um grande bem aí para os brasileiros, que é de abrir portas e aonde passa um, passa vários, né? Então, tomara que ela realmente consiga voar muito, porque ela representa a nossa cultura, ela representa a gente de maneira geral e tomara que ela consiga mostrar isso com profundidade, que ela não fique com medo de se expressar no inglês, porque o inglês dela é ótimo. As conexões são ótimas, a entonação é praticamente perfeita. Eu realmente não tenho nada a dizer que desabone o inglês dela. Então, parabéns, Bruna, pelo seu ótimo desempenho aí. Espero ver um dia um vídeo dela contando como ela aprendeu, mas eu já garanto para você que não foi com tradução. Se você quer aprender a pensar em inglês e não quer mais traduzir, você pode fazer o curso comigo. Eu tenho o meu website aqui e você acessando ele, você vai agendar uma aula experimental comigo e eu vou te contar como eu vou te ensinar a pensar em inglês em menos de 1 ano e meio. Então, vem comigo e eu vejo você no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, deixar seu joinha e compartilhar com o pessoal aí. Tchau, tchau.